vi aqui, passou aqui alguém falando de André Cury. E o Atlético agora, né, negociou com o André, mas é uma coisa que vinha de antes, você também deve ter tido essa situação. Como é que é essa dependência do empresário como o André Cury, a ponto do Atlético chegar a ter uma dívida de 65 milhões com ele, de coisas para trás? E o que me chamou mais atenção, Bolivar, é que, assim, por mais que o Atlético tivesse essa dívida com ele, era de todo conhecimento geral de todos, né? O Atlético continuava negociando com ele e ele continuava fazendo negócio com o Atlético. Por mais que o Atlético não pagasse ele continuava, porque ele tinha o interesse de ter os jogadores dele num clube como o Atlético, né? E vira, acaba um ciclo vicioso por uma conta de uma dívida que foi se passando de ano para ano. Como é que era essa relação com o André Cury? Cara, assim, na verdade, não é só o André, não, né? Futebol, ele tem brasileiro, você tem 4 ou 5 ali que negociam-se todos os jogadores, os bons. Então, perdão, falar bons não, porque tem muito jogador bom que não é negociado, mas os que estão na prateleira, né, você tem ali um mercado como o que você que é dominado pelos agentes de futebol. O André, outro dia eu falei isso, acho que foi na 98, que eu falei, pô, eu sou grato ao André, porque quando eu precisei de 2 jogadores e o André era um que você está contando o caso do Cleiton, que não é o André, mas era um cara que honrava a palavra, né? Falava assim, tá bom, você vai comigo até o fim. Eu falava, eu preciso desse jogador e eu vou trazer ele, você me ajuda. Então, assim, ele honrava e discutia preço e tudo mais. Dívida, né? Eu acho que da minha gestão posso falar, coisa que eu acho que passa de um limite razoável, que acho que chegou no números depois disso. O Maxwell foi e voltou, foram várias negociações, que foi o André que fez. Então depois o valor disso fica alto demais, quer dizer, tinha que entrar num acordo para chegar, não tem por que você ficar pagando 2, 3 vezes na mesma jogador numa transição. Mas quando precisou contratar, foi ele, quando precisou vender caro, foi ele, e quando foi tal. E tiveram vários jogadores que eu negociei, que eu tive com o André. E eu faço um desafio. Futebol é muito simples. Jogador que deu certo, não tem que discutir. Aquele que deu certo, tanto que você ganhou dinheiro na venda e tudo mais. E não existe, né? E acho que o assunto ele passa polêmico, e ele tem que ser sempre muito bem exaurido, investigado e tudo mais. São o porquê que a transação de um custou $1 milhão e a outra custou 10. Então, assim, o que eu acho que aconteceu com o André, quando eu posso falar por mim, né, e por todos os agentes, foi você tinha um padrão de negociar, um valor que você negociava, e que não é tão simples assim. Tem jogador que você tira de clube sem pagar nenhum centavo. Você não paga multa rescisória nem nada. Uhum. Tem jogador que, para você tirar, você tem que pagar uma nota para. Tem jogador que não tem nem agente, ou que é pouquíssima, ou que é uma ligação direta, né? A repatriação de jogador lá fora, ela sempre foi mais simples, porque já estava exaurindo o contrato. E tem outros que, simplesmente, eu lembro que eu fui muito questionado também, quando eu assumo o Atlético, o Tardelli estava negociado e tinha que vender. E eu lembro direitinho que nós vendemos o Tardelli, acho que foi por $6 milhões, não sei, não recordo o valor aqui dentro. Só que, no balanço nosso, o Atlético recebeu mais dinheiro do que o time lá chinês colocou que pagou. Aí veio a falei assim, então, peraí, então, você tem que questionar lá, porque o valor que eles pagaram está aqui. Se ele declarou que pagou menos lá no problema é dele, o problema é dele. Não sei o problema dele, assim, aqui não tem jeito. Então, assim, eu acho que isso, né, está sendo. E outra coisa, o André não fez negócio com o Atlético, não. Você pegar todas as negociações principais, que foi, por exemplo, o Palmeiras, o Cruzeiro, vários com o Flamengo, São Paulo, devem, né, Barcelona, então, assim, você vai e tudo mais, assim, e foi uma pessoa que comprovado que fez muitas negociações. O difícil, que eu sempre questionei muito, às vezes aparecia uma pessoa lá que ninguém nunca viu, não é de mercado, por que estava tendo procuração de jogador, que não sabia e estava ganhando comissão. A discussão com o Maluf era sempre essa. O que está acontecendo aqui que está ganhando? Até aprender. E outra também acontece no futebol, que é pesada, que essa é muito pesada, é menino de base, jogador nosso, que está no futebol, que de repente muda o agente
e ele sai fora do clube. Assim, isso é muito sério, né, Daniel? Isso é sério. Seríssimo. Isso é seríssimo, né? Então, assim, na questão, acompanho, claro, né, os valores que se chegam, mas a explicação clara, e olha o número de transações que o André fez, e por que o André fez? Porque a maioria dos jogadores que estavam no mercado, ele era agente. E eu falo ainda, teve jogador que não era do André lá dentro, que depois ele se torna agente. Essa é uma relação que o presidente não entra. É importante, né, Daniel, você até explicar isso para o público, que assim,